Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A morte no Antigo Testamento é tratado como um elemento estranho à nossa existência. Estranho não no sentido que não aconteça, mas no sentido de não fazer parte da vida natural que Deus concede ao seu povo. Aliás, em toda a lei, a morte é encarada como a manifestação mais nua e crua da impureza. Santidade estava relacionada com o Deus da vida, já a morte com o pecado, com a putrefação, com algo que cerimonialmente não era aceito por Deus. É justamente essa a linguagem utilizada por Jesus em sua carta à igreja de Sardes. Como todas as cidades que receberam as cartas de Jesus, Sardes era uma cidade inundada em paganismo e idolatria. Mas qual era a diferença dessa igreja para com as demais? A igreja em Sardes não demonstra estar numa posição desconfortável em meio de toda a sua impureza. Aliás, não há sequer nenhuma referência à perseguição nessa cidade. E ao que tudo indica, os cristãos viviam muito bem, obrigado. E viviam muito bem nessa cidade na companhia de uma comunidade grande de judeus. Devido a essa acomodação da igreja de Sardes ao sistema, ao mundo, ao padrão de vida pecaminosa daquela cidade, muitos dos seus membros gozavam de riqueza e prestígio. E isso passou a caracterizar visivelmente essa comunidade como uma igreja de sucesso. Mas Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos e conhece sua igreja como ninguém, sabia que a igreja de Sardes vivia de aparência. Ela tinha a aparência de estar viva, mas estava de fato morta. Em outras palavras, Sardes chegou ao fundo do poço quando o assunto é espiritualidade. É muito fácil termos uma visão romantizada da igreja primitiva, pensando que todos os cristãos daquela época eram devotos sinceros a Cristo. Não. Muitos se enveredaram e demonstraram um cristianismo apenas de fachada, que pregava verbalmente o evangelho, mas que comia das finas iguarias e se aproveitava de um sistema demoníaco e sem Deus. A essa igreja Jesus diz: eu sei tudo o que vocês fazem, vejo suas ações. O que caracteriza um verdadeiro cristão? Muitos confundem as evidências espirituais com as evidências físicas. O Evangelho de Cristo não garante integridade física, prosperidade econômica ou fama. Mas parece que a igreja de Sardes fora enfeitiçada pelo espírito desse século para pensar que, ao gozar de tudo isso, estavam vivendo uma espiritualidade sadia. Mas não! Enquanto viviam no engano, mal sabiam eles que, na visão de Jesus, a situação deles estava tão corrompida que havia apenas um pouco a ser salvo. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. O que faltava à igreja de Sardes era justamente integridade. E quando falamos de integridade, estamos nos referindo a um coração inteiro, ou seja, totalmente dominado e dirigido por Deus. Ao negociar a sua fé com o mundo e suas paixões, com a riqueza e a fama, o que os cristãos de Sardes estavam fazendo era vender grande parte do seu coração e deixar apenas um restinho de nada para Jesus. E nesse sentido, mesmo que eles fossem uma igreja atuante, que tivessem as mais variadas programações e que posasse como grande baluarte da justiça no mundo,
ele não atende aos requisitos do meu Deus. A carta de Sardes, junto com a de Laodiceia, são as mais duras. Aliás, a carta de Sardes é a única que começa com uma repreensão para depois haver um singelo elogio. O aviso de Jesus é solene. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Jesus estava avisando que se não houvesse um genuíno arrependimento, essa igreja seria julgada como e junto com o próprio sistema do mundo, de forma repentina e definitiva. Estamos diante de uma igreja que teima em se manifestar, inclusive em nossos dias. O sucesso de nossos métodos, a riqueza das nossas arrecadações, o número de nossos membros, a fama de igreja atuante, tudo isso pode ser apenas uma grande espuma que oculta a realidade de uma igreja que, de fato, está moribunda, a ponto de morrer espiritualmente. Faltava à igreja em Sardes conhecer o verdadeiro evangelho e ter o encontro com o verdadeiro Senhor. Enquanto todos estavam com as suas vestes sujas pelo pecado do mundo, Jesus, após emitir uma palavra dura contra a maioria daquela igreja, se dirige por fim aos poucos que ainda mantinham suas vestes limpas da corrupção do mundo. Mas você tem aí em Sardes poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes, e elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. A promessa de Deus para a igreja, para o remanescente fiel, é que eles andarão com Deus. E a expressão andar com Deus remete ao relacionamento especial que Deus tinha, por exemplo, com Enoque. Nossas vestes, continua a promessa, serão mantidos brancos e os nossos nomes jamais serão apagados do livro da vida. E por fim, o próprio Cristo vitorioso confirmará, ou seja, homologará o nome de cada crente que se manteve fiel na presença de Deus e dos seus anjos. Que imagem gloriosa, não é verdade? A igreja em Sardes não experimentou a perseguição porque sucumbiu aos prazeres deste mundo. Uma igreja que convive muito bem com o mundo é uma igreja que precisa urgentemente reavaliar a sua espiritualidade, pois a probabilidade dela estar morta é muito grande. Talvez a igreja de Sardes tenha se jactado por viver uma situação muito mais cômoda do que os cristãos que estavam sendo mortos e perseguidos em outros lugares. Talvez pensemos que a falta de perseguição dentro do nosso contexto odierno seja porque somos fiéis demais para Deus. É em tempos de paz como esses que estamos vivendo que nossa atenção deve ser redobrada, porque algo pode estar muito errado em tudo isso.